E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Turma, quem tá chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou transmasculino, desenvolvedor de software e eu tô estudando ciências sociais, né? Fazia tempo que a gente não tava aqui nesse cenário, eu gosto de dar aula aqui, mas hoje eu quero, inclusive, trazer uma aula aqui para vocês. A gente precisa ter umas conversas de que por mais que as pessoas estão falando muito disso, tem algumas coisas que estão ficando nas entrelinhas que não estão sendo ditas e eu estou estudando ciências sociais, como a principalmente, né, como a sociedade se organiza. É um estudo em cima das organizações sociais. E aí, organização social, indivíduo, a gente entra muito em contato com a psicologia também, e a psicologia fala muito que a gente tem que nomear as coisas, que quando a gente nomeia uma questão, a gente consegue palpar e entender e digerir aquilo de uma forma mais tranquila do que quando você não nomeia uma situação. E tem uma coisa que está acontecendo muito atualmente, que é uma violência neural. O filósofo Byung-Chul Han, que fala muito disso no livro dele da Sociedade do Cansaço, tá? Na verdade, é o primeiro capítulo do livro, A Sociedade do Cansaço, e aí eu quero trazer esse capítulo para a gente discutir aqui hoje como que eles fazem essa manipulação, o que que é essa violência neural, né? E aí, pessoal, basicamente essa violência neural é uma violência por sobrecarga. Nós estamos sendo sobrecarregados, no caso, o nosso sistema nervoso central está sendo sobrecarregado e aí é a causa da ansiedade, do burnout, né? A gente está cada vez mais estressado e indisposto emocionalmente, né? Só que, para antes de começar a falar de tudo isso, eu preciso falar um pouco de poder, tá? Byung-Chul Han, ele traz um olhar, ele é um filósofo atual, ele fala que estuda muito como o poder se desloca do século 17, 18, 19, 20 pro século 21, né? Nós estamos no ano 25 do século 21. E aí os filósofos começam a criticar essas coisas e começam a surgir termos baseados nas coisas que eles estão estudando. E aí a gente vai lá e estuda para criar esse conteúdo aqui para vocês. Tá. Mas Byung-Chul Han, ele se baseia muito num pensamento Foucaultiano que Foucault fala muito de como o poder, por isso que eu não posso deixar de começar o vídeo falando de poder, como que o poder se dissemina na sociedade, né? E aí, num esquema mais básico de poder, pensa numa pirâmide, hierarquia, o mais fraco obedece o mais forte, né? Mas aí tem as nossas micro-relações de poder, né? Eu não vou me estender nesse assunto, mas vocês vão entender, porque o poder, antes do século XXI, né, 17, 18, 19, por exemplo, quando o Foucault vai falar de poder, ele começa o livro Vigiar e Punir com o suplício. O suplício é uma tortura, eu não vou entrar em detalhes se quiser dar uma pesquisada aí, mas é uma tortura que a pessoa que fez alguma coisa errada, né, na sociedade está sendo punida, mas é uma tortura que sirva de exemplo para outras pessoas que estão seguindo. Né? Imagina que lá no século XVII não tinha como punir todo mundo que roubava, ou que matava, ou que não sei o quê. Então, uma punição tinha que servir de exemplo para todo mundo. Então, uma forma de controle e exerção e exercimento do poder era a força, né? Esse suplício mostrava a força do rei, né? A força do superior ali, do Estado. E aí foram acontecendo coisas históricas e esse poder não servia mais. Um suplício não serve hoje para os dias atuais, né? Você não vai torturar uma pessoa em praça pública, você não vai enforcar uma pessoa em praça pública, né? Então, a burguesia precisou ir manipulando essa forma de poder para continuar tendo o poder. E aí, inclusive, isso daí entra no psicólogo, psiquiatra, neurocientista, todos os especialistas que criaram o scroll infinito da Meta, por exemplo, né? Isso aí é uma puta ferramenta de controle criada para controlar uma grande massa de pessoas, né? E estudadas, que levam estudos psicológicos e sociais em conta, em consideração, porque realmente funcionam. Mas enfim, a gente já vê como o poder saiu da força bruta para uma manipulação sutil,
né? A gente é manipulado a ficar naquele scroll automático o tempo inteiro porque a gente tá sendo o produto e eventualmente a gente tá vendo coisas ali que a gente vai comprar e a pessoa que colocou aquela propaganda para eu comprar dela pagou pra Meta e a Meta que tá ganhando no final das contas. Mas eu só tava querendo contextualizar vocês como a sociedade é controlada a partir da história, né? Então, saiu da força bruta para uma manipulação psicológica e emocional, beleza? Vamos voltar para essa violência neural. A violência neural, ela vai agir baseado na sobrecarga do nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso é sobrecarregado baseado no excesso de informação que a gente recebe, né? Eu não preciso falar mais nada, né? A gente tá preguiçoso para assistir, mas porque para assistir um vídeo longo, mas porque a gente tá sendo condicionado a vídeos curtos o tempo inteiro, preguiçoso. E aí o vídeo curto faz a gente acessar e ter acesso a muitos conteúdos repetidamente e de temas diferentes e sem nenhum contexto e de forma excessiva, tá? Essa é a palavra. A violência neural, ela age em cima da gente pelo excesso. Só que não é um excesso de qualquer coisa, tá? É um excesso que o próprio Byung-Chul Han trata como um excesso do mesmo. A gente tá vendo corpos diferentes nas redes sociais, a gente tá vendo culturas diferentes, a gente tá vendo comida diferente, cada um tem a sua rotina, né? É muito individualizado, só que quando a gente olha num contexto geral, todos os corpos são diferentes, mas estão seguindo o X padrão, que seja um padrão de gênero, né? Todos os corpos, as rotinas são diferentes, mas tá todo mundo lá comendo as marmitas, tá todo mundo indo pra academia. Pessoal, não tô falando que isso não é saudável, tá? Só tô falando que tá todo mundo fazendo tudo dentro de um mesmo padrão, mesmo que cada um no seu horário, mesmo que cada um com seu corpo, mesmo que cada um do seu jeito, né? E aí, essa violência neural, ela age, de novo, ela age sobre nós de forma sistemática, né? Todo o sistema. Tudo acontece muito rápido. Na rua, a gente tem... eu tô colocando no marketing digital, no marketing no celular ali, mas a gente vê banner, a gente vê lojas, a gente tá no supermercado, tem muita cor, tem vários tipos de produtos diferentes, isso aí é o capitalismo. E aí, o próprio Byung-Chul Han, de novo, ele traz um outro conceito, que é essa diferença domesticada. Então, a violência neural age pelo excesso do mesmo. Esse excesso do mesmo é essa diferença domesticada. E aí, essa diferença domesticada, ela não quer mudar um padrão, né? Pô, a gente tem diversidade, a gente tem realmente acesso a um pouco mais de diversidade do que 10 anos atrás, um pouco mais não, né? A gente dobrou o acesso, mas justamente a gente dobrou o acesso de informações. Tem o lado bom disso tá sendo visível, tem mesmo que ser mostrado, tudo que tem sendo mostrado. Só que o lado oculto e que ninguém fala é que isso tá trazendo uma sobrecarga neural na gente. E aí, pessoal, a gente tá burnoutando, né? É isso, tá todo mundo ansioso, depressivo, enfim. E aí, além dessa sobrecarga mental de muita informação, eu tenho também uma sobrecarga mental de culpa, eu tenho uma sobrecarga mental de eu deveria estar lendo aqueles 3 livros por semana, eu deveria estar correndo aqueles 15 quilômetros por dia, né? E aí, pessoal, o sistema todo faz a gente se autorresponsabilizar, se culpabilizar, né? A gente tá entrando numa pira psicológica de que eu tenho que ir pra academia, eu tenho que fazer minhas marmitas, eu tô usando esse exemplo porque isso consome a gente, tá? Eu não tô julgando aqui, quando eu dou os exemplos, eu não tô julgando o que é certo e errado. Tanto que quando eu vou chegar lá nas dicas que eu vou dar, né, no que eu faço no dia a dia e tal, e eu não vou falar pra você excluir o Instagram, entendeu? Só que a gente vai ter que ressignificar algumas coisas, porque tudo que tá tendo um lado bom e tem que ter o seu lado bom, também tem o seu lado ruim, as pessoas não estão falando, estão tendo os sintomas, os diagnósticos de TDAH estão sendo dados, os diagnósticos, a medicalização, de novo, né? Isso é uma forma de poder e controle também da psiquiatria, por exemplo. De novo, pessoal, isso aqui que eu tô trazendo pra vocês é uma questão muito superficial, porque eu não consigo trazer num vídeo no YouTube. Mas enfim, a gente tá sendo sobrecarregado o tempo todo pela quantidade de informação e a gente tá sendo culpabilizado por não conseguir... E aí isso sobrecarrega a gente, né? Um cérebro estressado, eu não consigo nem render pro meu trabalho que eu tô sendo obrigado a fazer. Imagina ler 3 livros por semana. Que tempo que eu vou tirar pra ler 3 livros por semana, sabe? E a gente se culpa.
né? A gente se culpa por não conseguir fazer aquele exercício. E aí, quando você se culpa, não, vai fazer uma terapia, né? É minha responsabilidade cuidar do meu psicológico. Falando já, vou abrir meu parênteses aqui agora, fazer meu merchan da Pridecare. A gente faz a ponte entre a comunidade LGBTQIAPN+, e o profissional ali de nutrição, personal, psicólogo, psiquiatra, com valor social, tá? Justamente por isso, porque a comunidade vai lá e fala, você tá ferrado da cabeça, vai fazer terapia? Mas por que a gente tá ferrado da cabeça? Né? Agora a responsabilidade minha em gastar o dinheiro que eu não tenho, eu tenho que gastar essa grana pra me tratar, né? Me medicalizar, enfim. E aí a gente tá sobrecarregado pela quantidade de informações, a gente tá sobrecarregado e pela culpabilização e a autorresponsabilidade, que eu deveria dar conta de fazer aquilo, né? E tudo isso vai desencadeando essas questões emocionalmente disfuncionais, né, pessoal? Que é o que eu tava falando sobre a ansiedade, a depressão, o TDAH, o burnout, né? O nosso cérebro, ele tá literalmente fritando. Por exemplo, essa violência neural é esse burnout, é esse brain rot, né? Que são microfísicas do poder, né? De novo, que é o poder agindo nas nossas menores decisões e escolhas, né? Por exemplo, eu não tenho mais escolha muitas vezes, mas eu, Pedro, agora falando uma coisa pessoal minha, a primeira coisa que eu tenho vontade de fazer, eu preciso muito me forçar a não fazer, é quando eu acordo abrir o Instagram. E aí é claro, né? Quando eu tomo consciência daquilo, eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo. Eu não tô querendo tirar a nossa autorresponsabilidade, mas vocês entendem que tem todo um sistema voltando uma autorresponsabilidade pra gente, mas o próprio sistema tá criando o problema pra gente depois... E depois trazendo a solução, né? Cria o problema e depois tira a solução. Essa questão da Pridecare, por exemplo, é uma prática autônoma de saúde da comunidade LGBT. Isso que eu tô fazendo agora é uma prática autônoma de saúde, de trazer a consciência, um termo pra vocês, pra gente poder palpar uma discussão e a partir daqui trazer soluções. Já que eu já falei bastante aqui, vamos trazer as soluções. Na verdade, eu não tô falando pra você realmente desinstalar a rede social, né? Eu tô falando que, a rede social é o maior mecanismo que eles têm hoje de um controle de massa muito grande, né? Tanto que a política usa muito isso para controlar as nossas decisões. Os políticos usam muito isso para manipular, para espalhar fake news. É foda, né? Porque quem tá fazendo e deveria tá postando, não tá postando. E aí quem tá postando é quem tem mais grana, já falei isso aqui em outro canal também. E aí quem tem mais grana se faz ouvido e visto. E aquilo daquela pessoa que só tinha grana, não tinha porcaria nenhuma de conteúdo, tá se tratando como verdade absoluta só porque ela tem grana e consegue se fazer ouvida. Mas eu não tô falando pra você de desinstalar o Instagram. Você vai me encontrar lá no Instagram, né? Já deve ter aparecido aqui algumas vezes. Mas, quem que você segue lá dentro? Né? Qual que é o conteúdo que você está consumindo lá dentro? Pessoal, o nosso senso crítico é formado baseado no conteúdo que a gente consome. A gente precisa criar um senso crítico baseado na informação que a gente recebe mesmo e saber tratar. Não, isso aqui é uma meia-verdade, enfim. Mas aí, qual que é o conteúdo que você recebe, que você está consumindo, quem que você segue lá dentro? Pode usar o botão de silenciar, tá? A gente precisa treinar. Às vezes você vai lá, uma notícia ruim chama a nossa atenção. Se eu demorei para ler, o título ela era maior, eu demorei mais de T segundos para ler aquela notícia, a inteligência já vai entender que eu quero receber mais conteúdo do que aquele. Num ladinho aqui, num ladinho, vai ter 3 botãozinhos, você fala, não tenho interesse. E aí a gente vai treinando a nossa inteligência artificial. Então façam uso desse botão. Pessoal, eu falei de ansiedade, depressão, TDAH, burnout, né? O brain rot, o nosso cérebro tá realmente fritando. Vamos procurar fazer coisas que a gente não... Aqui. Vamos procurar fazer coisas que a gente não consegue acelerar o processo, tá? Uma plantinha, você não consegue acelerar o processo dela crescendo. Que mais? Correr, sai pra correr, vai dar uma volta no quarteirão, vai andar de bicicleta, vai ter contato. A ciência não sabe muito, né, se é o cardio, o exercício, ou se é o contato com a natureza. Eu chuto que é os dois, mas tem realmente provado pela ciência que melhora a nossa percepção da ansiedade, da depressão, se expor ao ar livre, tá? Fazer exercícios cardiovasculares ao ar livre. Mas é isso, a plantinha você não consegue acelerar o crescimento dela, né? Então vamos procurar fazer coisas que tirem a gente
disso daqui, tá? Não é para você ficar incomunicável, mas a gente precisa dosar qual que é a quantidade de informação que a gente está recebendo, porque isso está fritando o nosso cérebro, a gente precisa dosar quais as nossas referências, tô apontando para minha cola, a gente precisa dosar quais as nossas referências, porque isso forma o nosso senso crítico. E tudo isso, de novo, encapsulando tudo que eu falei aqui agora, é denominado agora como violência neural. É a sobrecarga emocional que a gente, no começo do século XXI, estamos expostos. Beleza? Pessoal, obrigado quem ficou até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.